Se esse vídeo chegou pra você, você pode se considerar uma pessoa muito sortuda, porque ele tem prazo de validade. Ele vale do dia 15 ao dia 22. Então, se você está recebendo ele, é porque existe uma mensagem do universo pra você em uma janela de oportunidade, em uma janela de tempo muito específica. Então, Lo-Fi, recebi no dia 15, recebi no dia 16, recebi no dia 17, não importa. Ele vai chegar no momento que ele precisa chegar pra você, contendo mensagens exclusivas e importantes para você, vindas do universo da espiritualidade, queira como você queira chamar, tá bom? Então, para quem não me conhece, primeiramente, muito prazer, o meu nome é Lo-Fi Tarot, eu faço leituras de tarôs e oráculos aqui no YouTube, já tenho aí uns 2 aninhos de canal, estamos quase batendo 100 mil inscritos já, conto muito com a sua presença, se você gostar da minha energia, se você gostar do vídeo, se você gostar da leitura, peço que, por gentileza, você se inscreva, e a única coisa que eu te peço em troca dessa leitura aqui é que você deixe um like e um hype. Isso ajuda muito, isso energiza o vídeo, alimenta a egrégora, cresce a egrégora e faz com que ele chegue realmente nas pessoas que ele precisar chegar. Então me ajuda, dá o like aí, dá o hype, que isso é muito importante, além de reconhecer o meu trabalho, tá bom? Então vamos lá. Para começar o vídeo, eu quero que você coloque aí nos comentários: eu recebo a mensagem do universo com o coração aberto. Eu recebo a mensagem do universo com o coração aberto. Dessa forma, você vai estar permitindo a leitura e permitindo que essa leitura chegue e te dê direcionamentos, permitindo também que essa troca energética seja feita e que nós recebemos as bênçãos que esse vídeo tem para nos oferecer, beleza? Então é isso, vamos lá. Para quem não sabe como funciona o canal, geralmente eu coloco 3 cristais diferentes ou 3 elementos diferentes. Você vai escolher um que tocar o seu coração e tocar a sua intuição. Lembrando que intuição não é racionalidade. Você vai ver essas imagens, você vai se concentrar, você pode fechar os olhos, você pode passar a mão sobre a tela. Independente do método que você utilize, é muito importante que você permita que o seu coração te encaminhe para o elemento correto, tá bom? E aí você vai ouvir a sua mensagem, é só acessar a descrição que você vai ter o timer correto lá. E no final da leitura, se você quiser fazer uma leitura particular comigo, saiba que eu tenho um site também, que é o www.lofitarot.com.br, e lá você pode agendar uma consulta particular comigo, tá bom? É isso, gente. Recados dados, vamos para a tela de seleção. Bom, vamos lá. Vou descrever os cristais, cada um, para vocês. Vamos começar com o primeiro. O primeiro cristal, ele é azul com branco. Ele parece uma plataforma flutuante, ou mesmo uma geleira. Ele traz esse aspecto como uma base e tem bastante solidez na sua composição. O cristal número 2 tem tons de rosa, preto e branco. São 2 cristais, na verdade. Um círculo que lembra um planeta e um segundo pedaço, que é como se fosse um triângulo de 2 pontas. Tem um nome exato para essa forma, mas imagina que é um triângulo na ponta direita e na ponta esquerda, e esse triângulo se encontra. Ele também tem cores rosas e brancas, e ele tem esse aspecto um pouco mais arredondado. Passa uma energia meio venusiana. O terceiro cristal é um cristal amarelo. Ele lembra um citrino. Ele é um amarelo meio queimado, com partes mais escuras alaranjadas. Ele tem uma base que se forma, que se abre como com pequenos cristais. E no centro sai um pilar com uma ponta apontando para o céu. Esse é um cristal bem energético e basicamente esses são os 3 cristais que a gente tem disponível. Lembrando, não escolha racionalmente, não faça pontos racionais. Escolha intuitivamente o que o seu coração te revela. Qual desses cristais guarda a sua mensagem? Decidindo, é só você ir na descrição que você vai ver lá o tempo certinho do seu cristal e eu vou estar te esperando do outro lado com a sua leitura. Se quiser, pode ficar mais um tempo, mais um momento para decidir. E é isso. Eu te vejo já já.
Olá, meus lindos do grupinho número 1, tudo bem com vocês? Lembrando, essa é uma mensagem atemporal. Eu não sei, nós não direcionamos, então eu não sei sobre o que se trata essa leitura. Mas o importante é que ela vai fazer sentido no momento que ela chegar pra você. Tá bom? Então vamos abrir já os nossos decks. Primeiro eu vou começar com o oráculo, pra ver o momento de vida, né? E o que nós vamos tratar nessa leitura. E depois eu vou abrindo com as cartas de tarô, tá bom? Então vamos lá, grupinho número 1. Se concentra. Fica leve, se puder estar em um ambiente mais calmo, mais tranquilo para escutar isso, melhor, tá bom? E lembre, é uma leitura atemporal e geral. Pode ter uma coisa ou outra que não seja exatamente da forma que deveria ser para você, mas o importante é que a mensagem geral, que a mensagem que vier faça sentido. Se não estiver fazendo sentido em absolutamente nada, talvez você possa ter escolhido errado. Volta lá na tela de seleção e escolhe uma outra pedrinha. Vestido de verão. Faça isso por você. Engraçado, grupinho número 1. Engraçado, porque aqui eu sinto que vocês estão com vontades, desejos e sonhos guardados. E me parece que esses sonhos que estão guardados, ou esses desejos, essas vontades, vocês gostariam de compartilhar, ou vocês gostariam de ter a aprovação de alguém. Então, essa cartinha aqui, de início, ela vem falando pra você não fazer nada pelos outros ou buscando a aprovação de outras pessoas. Aqui a gente tem a personagem que quer vestir um vestido de verão, mas ela tá no inverno. Mas ela não se importa. Ela vai vestir da mesma forma. Ela vai atrás do que ela deseja, atrás do que ela sonha. E ela se sente bem com isso. Então, em quantos momentos você já não fez isso, grupinho número 1? Em quantos momentos você já não deixou pra lá coisas que você queria muito, sonhos que você desejava muito, por conta do que você pensou que as pessoas iam pensar, ou que as pessoas iam falar, ou se a pessoa ia te apoiar ou não. Eu sinto um ar um pouco de codependência aqui, como se você estivesse buscando a aprovação de alguém. E essa primeira carta, ela fala pra você não buscar a aprovação de ninguém. As pessoas, elas não precisam estar o tempo todo entendendo suas escolhas, suas ações, suas atitudes. A gente não entende o tempo todo a ação e as atitudes da outra pessoa. Então por que isso te machuca, sabe? Por que você espera ainda que alguém que não está dentro de você, que não sabe exatamente o que você está passando, que a pessoa entenda o que você quer? Tem vezes que a gente precisa levantar e ser forte por nós mesmos. Porque se a gente não fizer a movimentação, quem fará? Não é mesmo? Bom, vamos começar aqui então com o The Kid's Tarot. Abrir as cartinhas de tarô e ver a mensagem que o universo tem pra gente. Sobre o que a gente tá falando. As de paus, o desejo, a torre, 7 de copas. Entendi tudo. Já vi vocês todinhos aqui. Já entendi tudinho. Olha, é o seguinte, a maioria da galera aqui tem um sonho, tá? Tem um sonho que não é fácil de ser conquistado. É um sonho que você precisa lutar, que você precisa se empenhar, que você precisa se dedicar constantemente e que, de certa forma, você sente a necessidade de ter uma base ou ter uma estrutura. Acontece que essa base ou essa estrutura, eu não sinto que ela chegue, sabe? Pelo menos não da forma que você gostaria. É como se você estivesse buscando essa segurança quando na verdade ela não vai existir plenamente. Então, se você tá com vontade de fazer algo aqui, né, eu sinto que você tem essa questão de, nossa, minha vida poderia ser melhor, sabe? Eu sinto que eu posso mais, que eu posso me dedicar mais, ou que eu posso me empenhar nas coisas que eu amo, mas parece que não chega o momento nunca, sabe? Não chega a oportunidade nunca, parece que é muito lento, parece que demora. O Cavaleiro de Ouros traz esse aspecto de, nossa, sabe, por que é tão complicado? Por que não se resolve agora, nesse momento? E a questão aqui é que vocês ficam buscando talvez esse auxílio externo, essa pessoa que vai vir e te salvar. E aqui eu sinto que tem uma bifurcação, porque isso serve para campo de relacionamento também. Então talvez você pense que sua vida dos sonhos estará completa, estará incrível no momento que você encontrar com alguém, ou no momento que você desenvolver uma conexão com alguém, no momento que você tiver ali um relacionamento.
E não é isso. Não existe isso. Não existe isso. Isso é uma ilusão. Isso é uma mentira. É uma mentira que a gente conta pra nós mesmos pra não ter que encarar o momento. Pra não ter que encarar que a vida às vezes é como é. E que a gente tem que fazer o nosso melhor e lidar com o melhor que as pessoas têm a oferecer. Que nem sempre vai agradar totalmente a gente. Nesse contexto, eu sinto que você busca esse apoio, você busca essa solidez, essa estrutura, você busca uma palavra amiga, de repente, ou alguém que pegue na sua mão e faça o caminho junto com você. Mas a salvação, ela é de forma individual. Muitas vezes, nós temos que ser o nosso próprio príncipe, né? Entrar na nossa própria torre e nos salvar de nós mesmos. É engraçado como os nossos papéis, muitas e muitas vezes, eles vão mudando. O dragão que aprisiona a princesa. No caso, todos os personagens somos nós. O dragão que aprisiona a princesa que tá aprisionada pelo dragão, o príncipe que pode salvar a princesa. A gente fica trocando esses papéis conforme a vida vai avançando. Mas é muito importante que a gente entenda que tudo isso, todos esses arquétipos, eles estão dentro da gente, né? E que todas essas ideias também fazem sentido na composição do nosso ser. Quantas vezes a gente não se impede de progredir? Quantas vezes a gente não é duro, né? A gente não acaba sendo duro, rígido, ríspido com a nossa própria energia. Não validando, não entendendo, não abraçando a nossa individualidade e a nossa força de vontade. Então, a mensagem que vem aqui pra vocês é que esse momento certo, ideal, idealizado, ele não vai chegar. Você precisa ir se aprimorando, você precisa ir fazendo e melhorando com o tempo, tá? Então, não, eu vou ser feliz quando o fulano, ciclano chegar na minha vida. Ou então, quando a pessoa que me ajudar, me oferecer. Cara, vai atrás. Você vai precisar ir atrás. Você vai precisar ter força. Você vai precisar se dedicar. Entende? Não vai depender aqui totalmente do outro. Nunca foi sobre o outro. Nunca. A experiência de cada um aqui na Terra é muito individualizada. É muito pessoal, muito particular. E se você ficar colocando a sua felicidade em coisas, em conquistas, sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Porque no momento que você atinge aquele ponto já não é mais o suficiente. Eu queria ter um salário X. Aí eu comecei a ter o salário X, nossa, de repente eu queria mais. Ah, eu queria ter... Eu lembro que quando eu comecei meu canal, eu queria ter 1000 inscritos. E aí, de repente, eu tive 1000 inscritos. Ai, nossa, mas 1000 inscritos é tão pouco. Ah, eu queria ter mais. E a gente fica nessa ânsia, nessa fome, nessa... Sabe, nesse hunger, assim, de ter as coisas e... Que besteira, né? Que besteira, porque a vida, ela sempre vai ter novas conquistas, ela sempre vai ter novos desafios, novas possibilidades. Então, assim, o que a gente precisa fazer é ir aproveitando esse desenvolver, né? Aproveitando enquanto as coisas estão se desenvolvendo. Então, tira da sua cabeça que você precisa de algo para ser feliz e entenda que você precisa começar a ser feliz agora, para você acessar esse novo ambiente, para você acessar essa nova realidade. E saiba que se você não estiver feliz agora, quando você acessar essa nova realidade, você não vai conseguir aproveitar. Porque você vai estar com as mesmas questões, vai estar duvidando de si mesma, de si mesmo, vai estar buscando a opinião alheia e o que você vai receber é isso. Reis de espadas, pessoas que não estão interessadas, porque elas têm os próprios desafios. Entende? Elas têm as próprias questões. Então esse rei de espadas aqui, ele me passa talvez como uma apatia, como um sentimento apático, mas também muito compreensível, assim, porque se a pessoa tem os próprios problemas, como que ela pode resolver os seus? Então você espera, talvez, um caminho, um direcionamento pleno, completo, com tudo. E me veio uma parte de Fleabag, que é uma série muito boa, inclusive, que eu recomendo, que a personagem fala, eu preciso de alguém, padre, que me fale o que comer, o que vestir, o que fazer, como pensar, como agir, porque eu sinto que eu erro. E eu vou continuar errando. E a questão é essa. Nós somos humanos, a gente erra, só que a gente aprende, entende? Quer dizer, alguns aprendem, outros preferem bater a cabeça no erro. Mas é muito importante que nesse momento você pare, né, de bater nesse caminho sem fim, nesse caminho, aliás, sem saída, né, nesse final. Porque eu sinto que você percorreu um grande caminho, você está batendo a cabeça em pedra e não tem como continuar dessa forma. Então, grupinho número 1, eu acredito que vocês estejam em um momento de escolha mesmo, de escolher entre vocês e a aprovação.
escolher entre vocês, o desejo de vocês mesmo, ou o desejo de outras pessoas. A sua felicidade ou o papel que você está desempenhando na vida de outra pessoa. Então tenta centralizar um pouco mais a sua energia, porque a escolha que você tem para fazer agora é muito sobre si mesma, é muito sobre si mesmo, é o quanto você está determinado, o quanto você está determinada a ser feliz. O quanto você tende a lutar por isso. Porque ninguém mais, ninguém, grupinho, vai lutar por isso, por você. E mesmo as pessoas que possam e queiram lutar, né, nesse sentido, elas não podem resolver todos os problemas. Então, para de ficar buscando essa aprovação. Para de ficar pensando que o outro é a solução para os problemas que você carrega. Para os problemas que estão dentro de você. Porque não é. Isso é uma muleta, isso é um curativo, mas um dia essa mesma dor vai se abrir novamente. Se ela não for cuidada, se ela não for tratada, se você não lutar para construir esse castelo, para construir essa torre segura para você, não é um amor que remendando isso aqui, ou uma aprovação de alguém, ou uma oportunidade vinda de alguém de forma externa, que vai resolver todos os seus problemas. Não vai. Porque muito disso aqui é a sua vibração. É como você está vibrando, é como você está no mundo. Entende? Bom, grupinho número 1. O que eu tenho de mensagem pra vocês hoje é isso, tá? Eu vou tirar mais umas cartinhas, umas 3 cartinhas pro futuro, né? Um conselho pro futuro. E aí a gente já vai encerrar, tá? A leitura. Mas, grupinho, não dá, né? Não dá. Você precisa ir atrás dos seus sonhos. Ninguém vai atrás por você. Cavaleiro de espadas, exatamente. 4 de ouros e 9 de ouros. Essa estabilidade que você busca, ela está próxima. Muito próxima mesmo. Mas ela vai depender do tanto que você vai se comprometer, tá? Do tanto que você se compromete com ela. Do tanto que você vai em busca dela. Do tanto que você vai atrás dela. Então o cavaleiro de espadas aqui, ele aparece falando assim, poxa, vamos pegar nossas armas e vamos à luta. Chega! Chega de esperar, chega de ficar aguardando, de ficar, nossa, as estrelas vão se alinhar. Não vão, não vão. A estrela tá meio alinhada, vai meio alinhada mesmo. Eu tô com medo, vai com medo mesmo. Desenvolve, você precisa se desenvolver, você precisa ir atrás da sua estabilidade, da sua segurança. E essa segurança não é um relacionamento, não é uma casa, não é um lugar, não é um ambiente que vai te prover. Essa segurança, ela parte de dentro. Depois ela externaliza e aí você se sente seguro e aí o mundo reflete isso pra você. Porque o mundo é um reflexo. O mundo é um espelho. O universo é um espelho. E por fim a gente tem o 9 de ouros. Eu vejo você fazendo esse processo, tá? E vocês vão voltar aqui, grupinho. Vocês vão voltar aqui e falar assim, Lo-Fi, você tinha total razão. Total razão. Porque eu tava com medo, porque eu tava ansiosa, porque eu tava angustiado. Porque eu não ia atrás do que eu amava, eu não ia atrás do que me fazia bem. Porque eu tava vivendo por outras pessoas e não por mim. Mas agora as coisas estão ajustadas. As coisas estão acertadas. Esse 9 de ouros fala sobre esse campo agradável, sobre esse ambiente agradável, frutífero. Você se tornando uma pessoa próspera, abundante, com muito a oferecer. Então, assim, abrace essa jornada, abrace o momento e se sinta assim agora, não é depois, não é depois que eu conquistar, não é depois que tal coisa acontecer, é agora. Você é. Vibre o que você é. Acesse quem você é. Lembre do seu nome, lembre da sua essência. Tá bom? É isso, grupinho, que eu tenho de mensagem pra vocês hoje. Muito, muito obrigado pela presença de vocês. Se gostou do vídeo, por gentileza, like, hype. Isso ajuda muito a energizar esse vídeo e fazer com que ele seja entregue para as pessoas corretas no momento correto. Se você sentir no seu coração de enviar isso pra alguém, por gentileza, envie. Desse jeito, você vai estar contribuindo com o despertar da consciência das pessoas e mesmo direcionando elas para o caminho correto. Se você não faz parte ainda do canal, por gentileza, faça parte. A gente tá quase atingindo 100 mil inscritos. Isso é muito legal, isso é um sonho pra mim. E se sua energia bater com a minha, significa que você tem um local seguro aqui, um ambiente seguro pra estar e pra receber direcionamentos e conselhos da espiritualidade, tá bom?
Se você quiser fazer uma consulta particular, lembrando, eu faço atendimentos. É só você acessar o link na descrição, www.lofaitarot.com.br, e fazer uma consulta comigo. Agendar sua consulta lá, tá bom? É isso, muito, muito obrigado. A gente se vê numa próxima leitura, num próximo vídeo. Beijo. Olá, grupinho número 2, tudo bem com vocês? Bom, vamos aqui abrir com o nosso oráculo. Não acredite na sua própria magia. Você tem acreditado na sua própria magia? Vamos lá, grupinho número 2. Farol, não duvide do seu valor. Eu sempre sou boa o bastante. Eu quero que vocês vejam essa imagem e que vocês gravem essa imagem. Porque o que eu tô sentindo aqui é que tem uma situação na sua vida que tem feito você se sentir menos do que você é. Menos, menor. Pouco, inferior de alguma forma. Eu sinto que tem essa pressão dos olhos de outras pessoas olhando pra você e estendendo essa energia negativa, essa energia de escassez, sabe? Como se você oferecesse pouco, como se você fosse pouco. E aqui é muito interessante ver isso, porque eu sinto que você sabe que você é muito. Você tem noção de que você é muito. Mas por algum motivo você tá dando trela ou tá dando espaço pra esses pensamentos de autossabotagem, pra essas pessoas que não entendem quem você é, não te conhecem no seu âmago, no seu profundo, te desvalorizar, sabe? E te colocar como se você fosse menos. Você merece muito. Você sabe que você merece muito. Você sabe que você tem valor. Você sabe que no seu interno você conhece o caminho. Então por que, grupinho? O que tá acontecendo aqui? Eu vou abrir com as cartas de tarô pra gente dar uma olhada, tá? Lembrando, o tarô pra mim ele é muito um espelho da alma, né? Então mais do que ver o futuro de forma descabida, à torta esquerda, eu acho que é sobre o momento que a gente tá passando, que a gente tá sentindo. E vamos ver o que tá acontecendo, grupinho. O que tá acontecendo com o grupinho número 2? 6 de copas. Às vezes, a dor, a desaprovação, vem do lugar que a gente é mais sensível. Às vezes é da família, às vezes é da pessoa que a gente ama, às vezes é de alguém que a gente considera muito. A verdade é que eu sinto que muito da questão aqui pra vocês, grupinho número 2, tá nessa questão do eu não estou me sentindo o suficiente, Lo-Fi. Eu não estou sentindo que eu consiga entregar o que eu gostaria, de ser quem eu gostaria de ser, de viver da forma que eu gostaria de viver. Por que que eu me sinto assim? O que que acontece? Eu sei que eu sou boa, eu sei que eu posso oferecer alguma coisa. 2 de espadas. Eu vejo vocês muito reservados, grupinho número 2. Eu vejo vocês se privando de viver coisas, sabe? De sonhar, de certa forma. De talvez privando quem você é, suas emoções. Não externalizando elas. Porque talvez você ache que você vai ser desaprovada, desaprovado. Que as pessoas não vão gostar, sabe? Que as pessoas não vão validar seus sentimentos, sabe? E aí eu sinto que você tá muito engasgada, muito engasgado. E me veio uma música da cantora Melanie Martinez. Saiu a carta da morte agora, e aí me veio essa música. Que é Show and Tell. E essa música, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre uma personagem que ela tem que agir de uma forma específica pra ela ser amada. Porque se ela falar que ela tá desconfortável, que ela não tá bem, ou que ela precisa de ajuda de alguma forma, ela tem medo de ser descartada, né? E aí tem os outros alunos lá na escola e tal, e eles meio que ficam nessa onda de, sabe, zombar como se ela não fosse humana. E a música toda fala sobre isso, né? Sobre a cantora. E eu sinto que vocês estão meio que nessa pose, sabe? De tipo assim, poxa, por que que você não consegue enxergar que o que eu faço é suficiente? Que o que eu faço é o bastante? Por que que você tem essa necessidade de olhar pra mim com esses olhos escassos, com esses olhos vagos, ou mesmo de não enxergar o meu potencial? A verdade é que é difícil, entendeu? Porque às vezes você tá pedindo pra uma pessoa que ela é escassa ou que ela está escassa, que ela enxergue algo além dela. E como? Como que esse processo pode acontecer?
É complicado, é difícil. Então, o que as cartas vêm dizendo pra gente aqui é que esse é um caminho solitário. É um caminho onde você precisa, sozinho, descobrir o seu valor. E entender que, às vezes, a gente dá muito em ambientes que não estão propícios. Às vezes, a gente tá ali, ó, regando aquela água, aquela terra seca. Regando a água é maravilhoso, né? Mas regando aquela terra seca, sabe? E nutrindo, tentando reviver aquela terra que já foi. Ela está seca, ela está corrompida. Muitas vezes a gente rega pessoas corrompidas, esperando que elas curem questões internas nossas, que elas não curam nem nelas mesmas. Então, você tem que entender que as pessoas vão ofertar e oferecer aquilo que elas têm. E muitas vezes a gente pega e busca em pessoas machucadas, feridas, em locais escassos, em locais rasos, profundidade. E não vai existir, entendeu? E eu sei que dói. Dói quando a gente oferta e não é reconhecido. Dói quando a gente entende que a gente pode mais e mesmo assim se restringe. Pensando no que o outro vai fazer, no que o outro vai falar. Pensando em que você tá desagradando de certa forma. Né? Machuca. Mas você precisa entender, grupinho. Ó, não tem como, não tem condição, entendeu? Se você ficar nutrindo terrenos escassos, locais escassos, pessoas escassas, o que você vai receber é escassez. E aí não tá, o problema não tá na sua entrega. Não tá na sua força, não tá na energia que você coloca, não tá na forma que você fala, não tá no seu comportamento dentro do ambiente. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre autovalorização. Eu sou o meu farol. Se você não consegue enxergar isso, eu sinto muito. E me vê a música da Lineker, que é e se não der pé, eu não vou desistir, porque amor pra mim é tudo. Então essa música, né, da Lineker, eu não lembro o nome exato, mas maravilhosa. E ela fala sobre isso, né, sobre o amor ser muita coisa, e às vezes a gente é muita coisa para as pessoas que são poucas coisas, né? E aí a gente fica nesse desequilíbrio, né, nesse desbalanço, entregando sem reciprocidade, buscando algo que foge. Então, assim, grupinho, eu acho que o momento de vocês é vocês entenderem que algumas coisas que vocês buscam em outras pessoas, ou que vocês buscam em ambientes específicos, eu queria que essa pessoa olhasse com esse olhar, eu queria que essa pessoa fizesse essa movimentação, eu queria que eu recebesse essa promoção. Às vezes é o lugar, meu anjo, e não tem o que se faça que resolva, que conserte tudo isso. Às vezes é realmente a mudança, né? É você enxergar que existem outras opções. Existe algo além. Às vezes a gente tá vestindo máscaras que não nos servem, às vezes a gente tá em lugares que são desagradáveis e não consegue enxergar que existem muitas outras opções além desse ambiente, além dessa pessoa. Eu sei que no momento é aquilo, né? A dor é presente. A escassez, eu sinto essa caveira aqui que essa pessoa segura como a escassez. A escassez que você segura dominando a sua vida, sabe? E fazendo você sentir mais sede, e mais fome, e mais vontade, e mais desejo. E será que a gente não pode parar um segundo e olhar e entender que a gente tá replicando coisas que são negativas? Que a gente tá replicando ações que elas têm início, meio e fim, e volta o círculo total. Então, assim, veja bem, padrões estão sendo repetidos? Padrões estão sendo um atrás do outro colocados à prova e você tá obtendo os mesmos resultados? Porque se for isso, grupinho, não tem o que se faça. Você precisa mudar a abordagem, você precisa se afastar de terrenos inférteis. Vamos tirar 3 cartinhas sobre o futuro e conselhos para esse futuro próximo, para ver o que vai acontecer, tá bom? Maravilha. Meu Deus. Maravilha. Abrimos com enamorados. Se você tem dúvida se você merece um amor recíproco, se você merece um lugar harmônico, se você merece uma vida mais harmonizada, né, mais bonita, não tenha. No seu fundinho você sabe. Você sabe o quanto de valor você carrega. Você sabe o quanto você entrega. Então,
Eu sinto com a carta dos enamorados aqui caindo, eu sinto esse ambiente se manifestando na sua vida, eu sinto esse amor, essa escolha acontecendo na sua vida, uma escolha de amor próprio que leva a um amor profundo, uma escolha de amor próprio que leva a um ambiente profundo. Gente, Sol, eu vou chorar. Enamorados, o Sol. Cara, olha o que você tem guardado dentro de você, que coisa linda! Olha o que você tem entregado pro mundo, que coisa linda. Sabe? Cara, coloca no lugar certo, coloca nas pessoas certas. Meu Deus, grupinho. Sabe? Não fica aí, ó. Eu vejo nos próximos momentos vocês afastando pessoas. Vocês vão afastar pessoas, vocês vão afastar ambientes, ou pelo menos vocês vão se ver nesse patamar acima, superior. Porque sim, aqui vocês estão sendo superiores. Aqui vocês estão sendo dando o melhor e esperando que haja um reconhecimento. E aqui, nos próximos momentos, eu não vejo você se vendo mais, ai, como coitadinha, como coitadinho, ai meu Deus, olha aqui o que eu estou te ofertando. Não, olha o que eu estou te ofertando, você está valorizando? Não tá? Kisses. Eu vou buscar algo, alguém, um lugar que me reconheça pelo que eu sou, pelo que eu entrego. Às vezes a gente tem uma alma muito bonita, às vezes a gente tem uma alma muito profunda e os lugares, as pessoas extraem somente o pior disso. Não é como se nós fôssemos perfeitos, ninguém é, né? Ninguém é. Mas a gente precisa ver os ambientes, as pessoas estão extraindo o quê? É mais o negativo? Mais o positivo? Tá equilibrado? O que é? Nesse sentido aqui, nessa composição aqui, o que eu tô vendo é um sofrimento meio que escolhido, querendo agradar o outro. Querendo agradar a outra pessoa. Então assim, grupinho. Wake up. Acabou. Aqui, ó. Estamos aqui com esse namorados, esse sol. As energias estão te esperando pra viver o melhor que a vida tem a oferecer pra você. Mas pra isso, você precisa enxergar que existe essa possibilidade. Que isso é real, você precisa vibrar nisso aqui. Pra você alcançar isso aqui, você precisa vibrar nisso aqui. Aprenda sobre manifestação, aprenda sobre equilíbrio energético, aprenda sobre tudo que for necessário para atingir essa realidade. Eleve sua frequência e vai dar tudo certo. Relaxa. Às vezes eu sei que é difícil, eu sei que é. Mas às vezes a gente precisa ir, né, partir. Às vezes a gente se esforça muito em locais errados. Bom, grupinho número 2, se vocês gostaram da mensagem, por gentileza, deixa um like, um hype, isso ajuda muito a energizar esse vídeo, alimenta a egrégora e faz com que ela chegue a mais pessoas que precisam dessa leitura, que precisam desse direcionamento. Se sentir no seu coração, envia isso aqui pra alguém. Porque, lembrando que é um período de tempo muito curto. Então, assim, se você sentiu no seu coração, envia, porque é verdade, é do coração, é verdade. Entendeu? E se você não for inscrito ou inscrita ainda, por gentileza, se inscreva. Desse jeito você vai me ajudar, né? Estamos quase chegando a 100 mil inscritos, isso é muito legal, é uma marca fenomenal. Teremos uma plaquinha em breve. E também, se sua energia bateu com a minha, né? Você vai receber mais vídeos como esse. E no momento certo. É só você ler os comentários aí, você vai entender como funciona a energia aqui do canal, tá bom? É isso, grupinho. Muito, muito obrigado. Lembrando que se você quiser fazer uma consulta particular comigo, é só acessar o link www.lofaitarot.com.br e agendar. Beleza? Vai estar aí na descrição tudo certinho. A gente se vê no próximo vídeo, numa próxima leitura. Um beijo. Fui. Olá, meus lindos do grupinho número 3. Tudo bem com vocês? Bom, já estou com as cartas de oráculo aqui em mãos. Faremos então a leitura, tá? Vamos ver em qual momento da vida você está, o que está acontecendo e quais são os conceitos. Bora lá, grupinho. Engraçado, eu vi como se fosse uma rachadura se abrindo e caíram muitas cartas. Muitas cartas. Ok. Vamos lá. Aqui eu sinto que a leitura de vocês vai ser... Olha... Gente, primeira coisa, eu vejo muita questão aqui sobre ambiente e amizade, tá? Esse grupo ele vai falar muito sobre ambiente e amizade. Nave espacial, não tenha medo de cantar. O que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Eu sinto que vocês têm um sonho, que vocês têm se dedicado muito,
Só que a vibração de vocês em relação a esse sonho tá muito negativa. Tá muito negativa. Pena, pense antes de julgar. É como se dentro de um grupo ou dentro de um ambiente com pessoas específicas você esperasse que surgisse uma comunidade, um senso de respeito, amor, reciprocidade. E não sei, eu sinto que você quer compartilhar isso com as pessoas. Você tá tentando compartilhar algo, né? Algo muito profundo seu. E você tem se sentido culpada porque você não tá conseguindo fazer exatamente da forma que você gostaria. Você não tá conseguindo estender esse amor ou estender esse potencial para outras pessoas. Eu sinto você talvez tentando mudar algumas pessoas aqui, mudar alguns trejeitos, mudar alguns ambientes. É como se você estivesse fazendo uma força e essa força não estivesse bastando por algum motivo. Sobre o que a gente tá falando aqui com o grupinho número 3? Vamos lá para as cartinhas de tarô. Pai de copas. Você se sente muito responsável, né, grupinho número 3? Muito. A responsável, o responsável. Tudo sou eu, Lo-Fi. Tudo eu tenho que resolver. Tudo eu tenho que ir atrás. Parece que as pessoas não escutam. Eu tento dar um melhor direcionamento. Eu tento mudar pessoas. Eu tento mudar conceitos, ambientes. Não tá rolando aqui. Eu sinto que não tá rolando. Você tá realmente se esforçando pra mudar as coisas. E você tem essa fé de que de pouquinho em pouquinho você pode transformar a realidade. Que de pouquinho em pouquinho você pode fazer com que as pessoas enxerguem, ou mesmo criar essa comunidade ideal, criar esse ambiente ideal para as pessoas. E o que as cartas têm para falar pra gente? Filho de paus. Eu sinto que a resposta que você busca, ou o direcionamento que você busca para conseguir obter esse seu desejo, né, obter essa sua vontade, parte do campo espiritual. O filho de paus, ele traz esse aspecto, né, ou seja, o cavaleiro de paus, ele traz esse aspecto de ser iluminado, né, ou de ter um desejo tão forte de construir que você consegue, a partir da sua própria energia, estender isso ao outro. 10 de espadas. Seguinte, essa é uma carta forte desse deck. 10 de espadas. Muitas vezes, eu sinto que você inicia alguns projetos ou faz algumas coisas buscando um resultado meio imediato ou meio imediatista. E a partir do momento que você não recebe exatamente aquilo que você estava esperando, ou aquele resultado que você estava esperando, você fala, ai meu Deus, acabou. It's over. Não tem como mais. Nossa, errei. Como que eu posso fazer aqui de outra forma? E continua nessa busca, nesse anseio. O que vocês podem dar de conselho pra gente? Como modificar essa realidade? Certo. Então, assim, a questão do imediatismo te atrapalha muito, grupinho número 3. Muito, muito, muito. Porque você quer algo que depende de esforço e comprometimento. A gente vê isso através do Cavaleiro de Ouros, tá? Esforço e comprometimento. E exige oportunidades também, né? Então, aproveitar as oportunidades que surgem, a gente vê isso aqui no set de espadas. Só que muitas vezes, antes da oportunidade surgir pra você, eu sinto você já fazendo um movimento inverso, sabe? Tipo assim, ai cara, não deu certo, eu preciso procurar outra coisa. Eu preciso, sabe? E tipo, você sente que existe até um progresso aqui, mas é um progresso lento, né? É um progresso demorado. Porque quando você tá colocando a energia ali, deu algo errado, ao invés de você reorganizar, você vai lá e desiste daquela ideia e tentar algo diferente. E o problema de fazer isso é que, ó, o bottom deck aqui, você fica num ciclo infinito. Você fica dando volta num pedestal, sabe? Você fica ali rodando, rodando, rodando e não chega a lugar nenhum, sabe? E aí, com o tempo, você vai se frustrando, você vai se amargurando. Então você precisa ver as oportunidades antes de decidir. E quando você decidir, você vai lutar com todas as suas forças pra dar certo. Não é no primeiro erro, não é no primeiro problema que você vai ficar, ai, meu Deus, acabou.
acabou-se, não consigo mais. Não é isso, entende? Então, quando você coloca... Ó, vamos lá. Temos 7 de copas aqui. Decidi. Lo-Fi, decidi o que eu quero fazer. Decidi quem eu quero ser. Vá em busca. Ouça o que o espiritual tem pra te dizer. Ouça o seu coração, sabe? Abra-se pra esse caminho. A gente pode ser o que a gente quiser. O que a gente sentir no nosso coração. O que for da nossa essência. Se você se dedicar. Se você realmente colocar o coração nisso. Você vai conseguir progredir. Em qualquer área, gente, qualquer área. Qualquer. Tudo que está alinhado com o nosso coração é verdade, é real, transpassa a matéria, se estende a matéria, molda a matéria. Então, nesse sentido, se você tiver a força de vontade, se você tiver o desejo, você consegue conquistar. E eu sinto aqui uma questão muito grande com pessoas. Ai, Lo-Fi, eu quero lidar com pessoas, eu quero trabalhar com pessoas, eu quero, sabe, de alguma forma, assim, ter essa questão de comunidade, essa questão de pessoas empenhadas ou focadas. E eu quero fazer bem, eu quero lutar pelo bem, eu quero, talvez, despertar pessoas, né? Trabalhar com essa questão de despertar pessoas também. Através da minha força, da minha energia. E quem disse que você não pode, sabe? Essa não é, eu acho que não é uma questão muito pra você se você não pode. Eu acho que é mais a questão da desistência. Você tá em um ciclo eterno de desistências. De inícios, meios e fins, e isso volta pro início, enfim. E eu sinto que o seu 10 de ouros está próximo. Próximo. Grupo, pelo amor de Deus. Você tem uma mina de ouros em suas mãos. Você tem uma mina de ouro aqui no seu coração. E eu sinto que você sente isso já, mas que você não sabe, Lo-Fi, qual o caminho que eu faço pra acessar isso, sabe? Qual o caminho que eu faço pra transferir isso pra realidade? E a verdade é, você precisa parar de romper, parar de cortar o seu progresso. Eu sinto que você está em uma onda de autossabotagem. Tá bem, tá mal, tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. Você precisa encontrar um ponto central, um equilíbrio, né? Lembrando, gente, 7 leis universais. Vão atrás de entender as 7 leis universais. Vão atrás de ler as 7 leis herméticas para vocês entenderem como o mundo funciona. Vocês precisam entender como o mundo funciona. Porque se você não entender, você vai repetir os mesmos erros e vai obter os mesmos resultados. Entende? E aqui a gente não tá falando de, ai, vou dominar o mundo, então vou. Nossa, eu quero dominar o mundo, eu quero ser a pessoa mais famosa do universo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre entender as engrenagens do universo e trabalhar de acordo com a sua essência, dentro daquela realidade pré-projetada e dentro do que você pode fazer também, né? Do que lhe está permitido para sua alma, para sua essência, para o seu desenvolvimento aqui na Terra. Porque a gente não pode esquecer também que a Terra não é só, ai, pensei e manifestei. Ou, quero uma Lamborghini aqui do meu lado. Não é sobre isso, sabe? Não é sobre isso. É muito mais sobre viver uma vida harmônica, viver uma vida feliz, viver uma vida abundante e próspera. E lembrando que abundância e prosperidade não tem nada a ver com quantos milhões você tem na conta. Isso é só uma extensão da matéria. Não é sobre isso. Você pode manifestar muito dinheiro, sim. Você pode manifestar abundância. Mas se não tiver na sua linha do destino pra você ser milionária, rica, riquíssimo, você não vai ser. E aí você vai viver a vida, blá, 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 blá. Não, você vai aceitar a prosperidade. Prosperidade é você ter tudo o que lhe é necessário e sobrar. Ponto. Ninguém precisa de uma mansão, 3 carros de luxo, um Rolex de não sei o que lá, uma marca de blá 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 blá. Não, não precisa. Tá? Então, assim, vamos centralizar aqui, focar no que te faz feliz, no que te faz brilhar, para que você possa fazer outras pessoas brilharem também, para que você possa acender outros corações. E desse jeito, acredite, a prosperidade não falta, a prosperidade vem. E, gente, ai, pode falar o que for, né? Quando a gente entra nessa vibe, tudo começa a se alinhar. Tudo, 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 tudo.
e a gente fica muito grato, e aí a gente olha pra vida assim com outros olhos, então é muito bom. E eu desejo, grupinho, de verdade que vocês façam esse processo, porque eu sinto que vocês estão aqui com uma mina de ouros dentro de vocês, em suas mãos, assim, pronta pra ser utilizada. E vamos ver com 3 cartinhas agora o que o futuro reserva pra vocês. Ai, nossa, gente, eu arrepiei agora que vocês não têm noção. Roda da Fortuna. Caraca, tem gente aqui que vai ficar rica, tá? Tem. Eu sei. Eu acabei de falar que, né, não é tudo, mas tem gente aqui que vai ficar rica. Tem gente aqui que tá com um negócio tão bom em mãos que tá, assim, pronto pra rodar de certa forma, pronto pra se desenvolver. E tá nessa de não, sabe, presa nas mesmas questões. Então eu vejo aqui no futuro ainda vocês um pouco ruminando ainda, pensando quais vão ser os próximos passos. E eu acho que tá tudo certo. Pensa direitinho, pensa com carinho, vê as possibilidades e as potencialidades dentro daquilo que você se propõe. E aí, vamos lá. Bora lá. Ai, que delícia! Tá, temos um 6 de ouros. A gente tem o universo te recompensando, grupinho. Vai vir recompensa sim, vai vir crescimento sim, entendeu? Eu não tenho mais absolutamente nada pra falar. Tudo tá muito alinhado, tudo tá muito direcionado pra esse desenvolvimento, mas vocês precisam, e eu repito, vocês precisam cortar esse ciclo vicioso que vocês se encontram, tá? Pra acessar isso aqui, não é só, ai, quero. Porque eu canso de falar que o futuro não é escrito em pedra. O futuro não é escrito em pedra. Coloca na sua mente, o futuro, o passado e o presente estão agora, nesse mesmo momento, se alinhando. Sempre. Então existem várias faixas, vários fluxos energéticos, e dependendo do que você sintoniza, você experiencia. Então, ó, acorda e vamos lá. Permita as coisas acontecerem num ponto positivo. Em algo positivo pra você, tá bom? Um fluxo energético positivo para sua alma. Beleza? Então é isso, grupinho número 3. Muito, muito obrigado pela presença de vocês no vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, por gentileza, like e hype. Isso ajuda muito a energizar esse vídeo, fazer com que ele seja entregue às pessoas específicas no momento específico. Se você sentir no seu coração, envia isso para alguém. Lembrando que isso tem prazo de validade. Esse vídeo aqui tem prazo de validade. Acabou o prazo, já era, esquece. Não é mais, não é para ser, beleza, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas lembre, tá? Você precisa enviar dentro desse prazo de validade. E se você não for inscrito ou inscrita ainda, se inscreve no canal, por favor. A gente tá quase atingindo 100 mil inscritos. Isso é muito importante pra mim, vocês não têm noção. É um grande sonho ter uma plaquinha. E também você vai tá batendo aqui com a energia, com a egrégora. Você se conectando nessa egrégora, acredite, milagres vão acontecer na sua vida. Não tem um pingo de dúvida. Se você acreditar, colocar o seu coração aqui, tenha certeza que milagres acontecerão. É só você ver nos comentários. Sempre tem um comentário solto aqui e ali falando, caramba, Lo-Fi. Desde que eu comecei a seguir o canal aqui. Nossa, entendeu? Porque realmente é algo que tá sendo feito de coração, com muito carinho e com muita energia, tá? Com muita manifestação. Então, sim, né? Tudo aqui é feito com muita magia e eu espero que essa magia faça a sua vida melhor, que traga muitas oportunidades, muitas bênçãos, muitas coisas boas, tá bom? É isso, muito, muito obrigado. Se você quiser fazer uma consulta particular comigo, é só acessar o link aí embaixo, www.lofitarot.com.br, e aí você vai agendar uma consultinha ali comigo. Vai ser muito legal, eu sempre amo muito minhas consultas particulares, amo os meus clientes, meus consulentes, e é isso, gente. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima leitura. Um beijo, fui!